oração te conecta ao mundo espiritual e a Deus e ao Espírito Santo de uma forma ímpar, de uma forma única. Isso é muito bom você entender que você entrou aqui é para Deus, você vai louvar é para Deus, você vai adorar é para Deus. Ah, mas eu estou passando por um problema, ou eu estou vivendo isso, não importa, não importa, o que importa é que Ele te escolheu para ser um filho e uma filha dEle, e isso ninguém vai arrancar de você, isso é o que importa é você estar na presença dEle. Pode acontecer o que for na sua vida, mas que nada venha te tirar da presença de Deus. Que o maior problema que possa acontecer na sua vida, mas que você corra para Deus e não corra de Deus. Pastor Marco, vem para cá. Quando eu crescer eu quero um terno desse daí. É outro nível, irmão. Pregador de congresso é outro nível, né? Vamos orar, irmãos. Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos teu filho, pastor Marco, na tua presença. Usa dele mais uma vez, mais uma noite, nos abençoa através da vida do teu filho, que o teu Espírito Santo venha abençoá-lo mais uma vez, venha usar da vida dele como uma arma nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, recebam a graça e a paz, amém? Glória a Deus, motivo de alegria, nós estarmos na presença de Deus, e só de nós estarmos aqui, a palavra de Deus diz que nós já somos mais do que vencedores. Mais um culto, mais um ano que vai findando, e nós estamos firmes e fortes na presença de Deus. Quero agradecer pela oportunidade, pela vida do nosso pastor, em nos ceder essa tribuna, este altar, para poder fazer uso da palavra de Deus também. E Deus colocou uma palavra no meu coração, e eu queria partilhar com os irmãos que aqui estão, os irmãos que estão no online também. Salmos número 92. Salmos de número 92. Você que trouxe a sua Bíblia, procure aí. Você que não trouxe, vai ser projetado aí no telão. Salmos de número 92. Vamos ler a partir do verso de número 12. Salmos 92, verso de número 12. Glória a Deus. Salmo de 92, verso de número 12. Glória a Deus. E diz assim: e os justos florescerão como a palmeira, e crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, e na velhice ainda darão frutos, e serão viçosos e verdejantes. Quero ler o verso de número 12 novamente, preste atenção. Os justos florescerão como a palmeira, e crescerão como o cedro do Líbano, e crescerão como o cedro do Líbano. Pode fechar sua Bíblia. Essa palavra é uma palavra que Deus vem mostrando todo o seu controle, e também mostrando que existe uma projeção para o homem e para a mulher de Deus, que cumpre a sua boa e perfeita vontade na terra. É bem verdade que a maneira de falar de Deus,
a linguagem de Deus que Ele usa para poder falar com o seu povo. Em toda a história bíblica, nós vamos observar que a maneira que Deus fala é uma maneira muito simples, uma maneira didática, para que o povo pudesse entender e compreender todas as vezes o direcionamento que Deus estava dando para o seu povo. Da mesma maneira que Deus falava na antiga aliança, no Antigo Testamento, o Cristo Messias também fala no Novo Testamento. Cristo tinha uma linguagem muito simples de falar, e quando o povo ainda tinha dúvida e não entendia do que se tratava, ele ainda falava alguma parábola, contava alguma história para poder simplificar o que ele estava querendo dizer para o seu povo. Deus, em todo tempo nós vamos observar que o poder sempre esteve na mão dele. Deus, ele apresenta-se na Bíblia de diversas formas, multiformas e diversas maneiras. Quando você começa a ler a Bíblia lá no Gênesis, você observa que Deus, ele apresenta como o arquiteto e começa a construir tudo a partir do nada, literalmente. No princípio, ele cria os céus, ele cria a terra, ele cria os animais, cria os firmamentos, cria a estrela. Ele é o arquiteto do universo. Você vai ver Deus em toda a Bíblia se apresentando nas suas multiformas. No livro do Levíticos, ele se apresenta como juiz, que julga a causa, que mostra a lei, que orienta, que sentencia. Deus, ele também se apresenta lá na história do Naamã, quem não lembra? Como Deus doutor, aquele que cura, aquele que pode fazer algo. Deus também, na sua trajetória de toda a Bíblia, ele se apresenta como Deus agricultor. Deus, ele gosta muito dessa palavra, e Cristo também gostava muito da palavra agricultura. A pedagogia que Cristo trouxe para ser aplicada para aqueles que ouvia, ele falou muito sobre a agricultura. Falou muito de plantar, falou muito de semear. Quem não lembra da parábola do semeador? O Salmo de número 92, aonde nós lemos, fala a respeito de pelo menos duas árvores. A primeira árvore que o escritor está dizendo é sobre a palmeira. E a segunda árvore, ele fala sobre o cedro do Líbano. Se fosse dar um tema para esta mensagem, eu daria o tema cedro do Líbano sou eu. Repita comigo assim: cedro do Líbano sou eu. O porquê o escritor ele faz tanta questão de falar acerca da palmeira? Ele disse que desejava ser como a palmeira. Sabemos nós que a palmeira, por sua vez, em sua estatura, tem uma sombra frondosa, mas a palmeira também é uma árvore de longevidade. Uma árvore que tem a sua vida útil por muitos e muitos anos. E além disso, a palmeira também é uma árvore forte, resistente a tempestades, a climas contrários, a sol, a chuva. A palmeira é resistente a tudo isso. Quem não lembra da grande catástrofe que aconteceu em 2015, quando deu aquele tsunami na Indonésia? E se você ler essa reportagem, você vai ver que no meio daquele desastre, uma mulher sobreviveu e ficou por 5 dias agarrada em uma
palmeira. A tempestade, o desastre da natureza teve força suficiente para poder levar prédios, edifícios, construções, ferros retorcidos, mas não teve força suficiente para poder arrastar uma palmeira. A mulher se salvou porque ficou por 5 dias grudada em uma palmeira. Ele fala sobre o cedro do Líbano. O interessante é que esta árvore era uma árvore muito citada e aplicada dentro das Escrituras, porque o cedro do Líbano trata-se de uma madeira muito fina, de uma madeira muito nobre. Os reis, quando iam construir as suas casas, os seus palácios, eles faziam questão de que fosse de cedro do Líbano. Cedro do Líbano era uma madeira caríssima na sua época, uma madeira bonita de ser enxergada. O cedro do Líbano era uma madeira resistente também. Só que quando você vai estudar sobre o cedro, e quando você olha dentro da agricultura, você entende que este cedro, uma vez que ele é plantado, jogada a semente à terra, esta árvore ela demora de 4 a 5 anos para poder começar a aparecer para cima da terra. Depois que a semente é plantada, adubada, demora de 4 a 5 anos para ela poder alcançar a incrível estatura de 5 centímetros. Só que depois de 5 anos, o mesmo cedro que tem 5 centímetros de estatura, ele possui também pelo menos de 1,5 metro a 2 metros de raízes crescidas para baixo. Olha só, primeiro ele cresce para baixo. Primeiro ele fortalece as suas raízes, para depois de 4 a 5 anos começar a crescer para cima. E sabe quando o cedro do Líbano ele dá as suas primeiras sementes? Depois de 40 anos ter sido plantada. Primeiro ele cresce para baixo. Depois de 5 anos ele cresce 5 centímetros para cima. E só depois de 40 anos as sementes começam a aparecer. Você entende que o trabalhar de Deus não é da mesma maneira, de intensidade e velocidade, como nós gostaríamos do que fosse? O escritor está dizendo, eu desejo ser como o cedro do Líbano, mas quando nós entendemos a história desta árvore, nós começamos a entender que o trabalhar de Deus é diferente do trabalhar do homem. Tem alguém aqui essa noite que está desesperado e você tem passado dias e dias falando com o teu Deus. E você tem falado em suas orações, Deus, abreveia o tempo, Senhor. Deus, como eu queria que fosse agora. Deus, como eu queria ver a minha bênção nas minhas mãos. Deus está dizendo, aquete o teu coração. Parece que não está acontecendo nada. Imagine quem plantou a semente hoje, passa amanhã, passa 1 ano, 2 anos, e vai no mesmo lugar que a semente está plantada, e sabe qual é a imagem que ele enxerga? Nada. Quem passa por lá e não sabe que foi plantada a semente do cedro, diz, aqui não foi plantado nada. Mas enquanto isso, existem raízes crescendo fortificada, crescendo de maneira grandiosa, aleluia. Talvez este ano de 2022 foi um ano que você não enxergou muitas coisas, foi um ano que não te mostrou muita belezura, foi um ano que você fez a sua retrospectiva e disse,
Parece que do mesmo jeito que começou, está terminando, mas Deus está dizendo, tem raízes crescendo aí, glória. Ainda que você não está enxergando, mas Deus está dizendo, tem raízes crescendo aí. As suas dores, as suas adversidades, serviu como base para que as suas raízes começassem a crescer, começasse a se aprofundar, aleluia. É que nós gostamos daquilo que o estereotipo mostra, nós gostamos daquilo que os olhos mostram, nós gostamos daquilo que nós possamos ver e apalpar. O nosso coração se alegra, o nosso coração transborda, o desejo de tatear, de pegar, de sentir, todos nós temos. Quem aqui não é sabido quando vai comprar a moto, o carro, que quando você faz um consórcio, é muito mais viável, não é? Paga-se quase nada de juro, um negócio muito vantajoso, mas por que quase ninguém faz? Porque demora. Eu prefiro pagar o financiamento. Pago 2 vezes, mas eu quero ter na hora. Eu quero sentir, eu quero pegar. E nem sempre o que é rápido é bom. E nem sempre o que é na hora é proveitoso. E nem sempre o que é imediato está maduro, está no ponto. Aleluia. Escuta essa palavra que Deus prega no seu coração essa noite. Deus não está atrasado ao seu respeito. Deus está dizendo, eu estou trabalhando aonde você não enxerga. Aleluia. Eu estou trabalhando aonde os seus olhos não estão vendo. Eu estou trabalhando aonde os seus olhos não estão enxergando. Glória. Aleluia. Ele está aqui essa noite. O cérebro ele cresce para baixo e depois ele começa a crescer para cima, mas é um processo demorado, é um processo que leva tempo, é um processo de silêncio. Eu me lembro que quando nós estávamos no salão lá em cima, o pastor Daniel pregou uma palavra sobre a construção do templo. E o versículo dizia que durante a construção do templo, não se ouviu barulho de machado, de ferro, nem de martelo, e de nenhum instrumento de trabalhar. Mas o interessante é que o templo foi erguido. Quem passava do lado de fora, longe, não ouvia-se nada. Mas quem estava dentro do recinto trabalhando, via que dia após dia, a obra estava sendo feita. Oh, glória, aleluia. Tem pessoas que te enxergam e não está vendo o que Deus está fazendo em ti. O que Deus está trabalhando em você. O que Deus está construindo no seu secreto. O que Deus está construindo dentro de ti. Deus está dizendo, aquieta o teu coração, aleluia. A obra ela está sendo feita. A obra ela está sendo realizada. É que tem tempo na vida que não é tempo de falar muito. É que tem tempo na vida que é tempo de absoluto silêncio. Existem tempos na vida que são tempos de pouca conversa, aleluia. E acredite você, que esses tempos são os melhores tempos para nós poder crescer espiritualmente, emocionalmente, crescer como pessoa, aleluia. No tempo que está quieto, no tempo que está calado, Elias, depois de quebrar tudo lá no Carmelo, ele procura o deserto, vai debaixo do pé de zimbro, entra para dentro da caverna, pede a morte. E a Bíblia diz que depois de um anjo do Senhor ter lhe dado comida, a Bíblia diz que Deus decidiu
falar com Elias. Mas eis que passou o terremoto e Deus lá não estava. Passou o vento, também Deus não estava. Passou o fogo e nada se ouvia mais. No sussurrar da brisa, a voz de Deus falou com ele. Sabe que Deus está te dizendo aqui essa noite? Eu falo nos mínimos detalhes. Na fase do silêncio, é só quem está com o radar ligado que consegue ouvir a voz de Deus. Aleluia. Pastor, Deus não está falando comigo. Ele está dizendo, não, eu estou falando em todo o tempo. É que o seu radar não está afinado. O seu radar não está ajustado, não está aguçado. Deus está dizendo, em todo tempo, em toda hora, Ele está falando contigo, creia. Ele está falando contigo através do louvor, da hora que você acorda, de alguma coisa que acontece. Deus está falando contigo. E você está nessa situação olhando, dizendo, parece que Deus esqueceu de mim. Deus não fala, o céu está em silêncio. Deus está dizendo, não, eu estou falando, mas é tempo de silêncio. E no tempo do silêncio, não pode fazer muito barulho. Então nessa noite Deus te trouxe aqui somente para você poder ajustar a sua frequência, glória. O céu está falando com alguém aqui nessa noite. O céu está falando com alguém que está lá no online nessa noite também. O céu está falando com alguém aqui de maneira próxima, de maneira íntima. O escritor está dizendo, eu desejo ser como a palmeira, uma árvore forte, uma árvore fortificada, mas eu também quero ser como o cedro do Líbano. Ele estava dizendo, ainda que eu não veja crescimento nenhum, eu quero acreditar que as minhas raízes, elas estão profundas, glória, é o nome do Eterno. As minhas raízes, elas estão prontas. E depois que as raízes estão prontas, aí a árvore começa a crescer. Eu imagino o camarada que planta um cedro do Líbano, pastor Daniel. Eu imagino o camarada, o agricultor que cultiva o cedro. Imagina você plantando uma árvore e tendo o trabalho de todo dia. Cuidar da terra, aguar a planta. Fazer isso por um dia ou dois, é fácil. Fazer isso por um momento, por uma fase, é fácil. Eu quero ver fazer por 4, 5 anos. Todos os dias. A mesma coisa. Todos os dias o agricultor vai, trabalha na terra. Troca o adubo da terra. Começa a irrigar a terra. Passa um dia, passa outro, não está nada bem, tem que ir lá de novo. Água ao cedro. É 4 anos, a 5 anos, para a árvore poder começar a crescer. Mas depois disso, depois que ela cresce, ela começa a crescer de 15 a 20 centímetros por ano, depois dos 5 anos. Porque depois que as raízes estão fortalecidas e fincadas, o que vai crescer para cima é só consequência do que já está pronto. O que vai crescer para cima é só consequência de uma terra muito bem preparada. O que vai crescer para cima é só consequência de uma terra muito bem adubada. E o cedro, pastor, ele vai crescendo. Ele vai crescendo. E quando chega em torno de 30 anos, a 35 anos, ele já está no vigor da sua força. E segundo a ciência, ele cresce até 50 metros de altura. Ainda que ele esteja no meio de uma mata fechada, não tem nada que consegue parar o crescimento vertical do cedro do Líbano. Glória, aleluia. Mas o interessante na história é que o escritor está dizendo que ele deseja ser como o cedro. Mas nós sabemos que a história fala a respeito de um povo que sempre habitou no deserto, de um povo que sempre morou em solos áridos e secos, de um povo
que aonde eles habitavam, não existia chuva com frequência. E nós sabemos que para uma árvore poder crescer, ela precisa pelo menos de duas coisas: de sol e de água. Para uma planta poder crescer, ela precisa de pelo menos duas coisas: de sol e de água. Mas como o cedro crescia desse jeito? Como é que o cedro pode alcançar a sua magnitude em crescimento, sendo que ele sempre foi plantado, aleluia, em uma terra seca, em um lugar que não tem chuva com frequência, um lugar que não tinha chuva a todo instante, que a Bíblia fala de pelo menos duas chuvas: a chuva temporã, que era a chuva que via de tempo em tempo, e uma vez no ano Deus mandava a chuva seródia, a chuva extra, para poder dar crescimento no que havia sido plantado, aleluia. Como é que pode o cedro crescer de tal maneira para despertar o desejo do escritor, dizendo: eu desejo ser como o cedro? Como que o cedro crescia? Em um lugar que tinha tão pouco acesso e águas. Hoje existe tanta tecnologia, tanta modernidade, que quando se faz uma plantação, quando se cultiva alguma coisa, águas são irrigadas, bombas mandam de córregos e riacho, é tudo mais fácil. Mas naquele tempo não era assim. E como que pode o cedro crescer em um lugar em que a água é escassa? Mas o escritor está dizendo: eu desejo ser como o cedro, porque o cedro talvez é a única árvore que existe, que ela não depende de chuva para poder crescer. Glória ao nome do Deus vivo. Por quê, pastor? Preste atenção. Porque o cedro, uma vez que ele é plantado, ele nasce com uma única missão. O cedro, uma vez que é colocada a semente à terra, ele nasce com um único propósito. E sabe qual é o propósito? O propósito do cedro é crescer de maneira rápida e feroz para baixo primeiro. O cedro, ele não está preocupado em crescer para cima. O propósito dele é crescer primeiro para baixo. E é por isso que ele cresce com toda velocidade, com toda a força. Ele desce para baixo, crescendo sentido abaixo. O cedro, ele tem uma habilidade, segundo a ciência. E sabe qual é a habilidade dele? Ele tem a habilidade de desviar as suas raízes de qualquer pedra que ele encontrar no meio do caminho. Oh, glória! As raízes estão crescendo, mas quando ela está chegando próximo a uma pedra, segundo a ciência, a raiz do cedro, ela desvia o percurso e continua descendo. Glória! Não existe pedra, não existe rocha, não existe pedregais que impede de um cedro crescer para baixo. Aleluia. Eu vou entregar o que Deus está dizendo para o coração de alguém aqui. Aleluia. Nenhum tipo de empecilho, nenhum tipo de pedra, nenhum tipo de adversidade vai fazer você parar de crescer, vai impedir o seu crescimento. Aleluia. Se Deus está aqui, abra a boca e adora o nome dele. Nada que se expor o seu caminho vai impedir de você crescer. Aleluia. A pedra apareceu, vamos dar um jeito de driblar a pedra, mas nós precisamos continuar crescendo. Aleluia. Glória ao nome do Deus vivo. Sabe por que o inferno se levanta tanto contra a sua vida? É que mesmo na sua pouca força, quando aparecem as pedras que estão no meio do caminho, ao invés de desistir, ao invés de parar, ao invés de abandonar tudo, você recalcula a rota e continua crescendo. Glória! Eu não sei o tamanho da sua força aqui essa noite, mas Deus prega por essa palavra. Ele está dizendo: eu estou recarregando forças espirituais de alguém aqui, porque tem alguém que está parado no meio do caminho,
caminho, porque encontrou a pedra, porque encontrou o solo duro. Deus está dizendo: outras pedras maiores, você já se deparou com ela. Não é essa pequena pedra que vai te parar, não é esse pequeno obstáculo que vai te fazer desistir. Oh, aleluia. Pega na mão desse crente aí, chacoalha só para ver se ele não está cochilando no culto. Diz assim para ele: é hora de driblar as pedras. Diz aí: é hora de driblar os obstáculos. Nós temos uma missão. E qual é a missão? Nós temos que continuar crescendo. Nós temos que continuar crescendo, aleluia. Oh, glória. Oh, Espírito Santo. A missão do cedro é crescer para baixo. Por quê? Porque ele nasce sabendo, pastor, que ele não depende da chuva. Sabe por que ele não depende da chuva? Porque, segundo a ciência, o cedro, na sua fase adulta e terminal, da sua longevidade, ele alcança pelo menos, pasme, senhoras e senhores, de 80 a 120 metros de raízes para baixo. E sabe por que ele não depende da chuva? Que ele nasce com um propósito a ser cumprido, e o propósito do cedro é: ele tem que alcançar os lençóis freáticos. Oh, aleluia. Você sabe o que é o lençol freático? O lençol freático está debaixo do solo duro, rochoso, debaixo de tudo da terra. Existem os lençóis freáticos. É onde a água nasce, aleluia. É onde a fonte das águas começa a emanar para cima da terra. Sabe por que o cedro não depende da chuva? Que as raízes dele descem até encontrar os lençóis freáticos. E depois que ele alcança os lençóis freáticos, a água que ele absorve é o suficiente, não só para manter ele de pé, mas de pelo menos, num raio de 2 quilômetros, nutrir todas as outras raízes que estão por debaixo da terra. Ah, você não entendeu? Oh, glória! Sabe que Deus está dizendo para você aqui? Eu estou te dando estrutura. Raízes estão crescendo. E enquanto elas estão crescendo, Deus está dizendo: você vai ter para ti e para aqueles que se achegarem à sua volta também. Oh, aleluia! Oh, glória! Aleluia! O crente, ele deve ser como o cedro do Líbano. Período de pandemia foi um período terrível. Começo da pandemia, estava lá na garagem, pastor? Estava começando o trabalho. No período da pandemia, a igreja que eu congregava, acredite, foi dizimada mais da metade da igreja. O povo entrou de férias e está de férias até hoje. Por quê, pastor? São crentes que não têm raízes. São crentes que são dependentes 100% da chuva para poder ficar de pé, aleluia. São crentes que dependem 100% de ser alimentado da chuva para não poder parar. Mas o crente que tem raiz é diferente. O crente que ele alcançou os lençóis freáticos espiritualmente, não tem nada capaz de te parar nessa terra, aleluia. Não tem nada e nem obstáculo algum capaz de fazer você desistir daquilo que Deus colocou na sua mão. Eu vim profetizar nessa noite na autoridade de profeta, e Deus está dizendo para alguém aqui: o ano de 2022 foi ano de raízes ser aprofundada, de raízes serem aprofundadas, aleluia. A comunidade hoje está linda, maravilhosa, mas acredite, meus irmãos, essa obra não começou faz 2 anos. Essa obra já começou há décadas de anos. Deus estava formando raízes
no coração do pastor Daniel, formando raízes e raízes profundas. Glória, aleluia. 1 ano, 2 anos, nada acontecia. 5 anos, 6 anos, 8 anos, 10 anos, parece que não tinha fruto, mas Deus estava firmando as raízes, pastor, e as raízes cresciam, glória, numa velocidade à procura do seu percurso natural, de alcançar os lençóis freáticos, glória. Depois que alcançou, aleluia, aí começou os frutos a aparecer, aleluia. O escritor deseja ser como o cedro do Líbano, porque ele sabe que o cedro tem raízes profundas. Se prepare, você que está ouvindo essa palavra, os irmãos que estão ouvindo aí no online, se prepare, porque Deus está dizendo, é tempo de começar a crescer para cima agora. As raízes alcançou o lençol freático. Deus já forjou aqui identidades espirituais. Deus já forjou aqui identidades de pessoas que estão nos ouvindo no online aqui presente. Deus já fez algo dentro de ti que você ainda não enxergou. Deus trabalhou no oculto, no profundo, no escondido, e Ele está dizendo, hoje, no culto dessa noite, tem raízes que alcançou os lençóis freáticos. Se prepare, crente, porque não tem mais nada na terra que vai te parar, aleluia. E eu não estou pregando que Deus vai te fazer um ser indestrutível, não é nada disso, mas eu estou dizendo que Deus está depositando em você hoje uma fé inabalável, glória, uma fé inabalável. Deus está colocando algo no coração de alguém aqui, aleluia, que quando as adversidades aparecer, glória, não vai ter o poder suficiente de parar você nessa peleja. O propósito do cedro é alcançar os lençóis freáticos. Oh, como que é simples, pastor? O propósito do cedro é crescer para baixo. E ele sabe o quanto mais rápido ele crescer, mais rápido ele vai deixar de ser dependente da chuva que cai de vez em quando. Oh, aleluia. Deus está dizendo, eu quero fazer em ti, meu filho, eu quero fazer em ti, minha serva, um celeiro de milagres, e não são milagres a conta-gota, aleluia. Deus está dizendo para alguém aqui, é tempo de você viver as suas próprias experiências com Deus. É tempo de você ter as suas próprias experiências com os céus. Deus está dizendo, chega de viver de testemunho de terceiro, de história de terceiro. Deus está dizendo, não, eu quero ter a minha história contigo, aleluia. Quando você for abrir a boca para falar de Deus para alguém, você vai ter propriedade para poder falar do que Deus tem feito na sua vida, do que Deus tem feito na sua história. Ele quer trabalhar dentro de você. E o trabalhar interior é um trabalhar que dói. O trabalhar interior é um trabalhar que às vezes machuca. Por quê? Porque os olhos não enxergam. O engraçado que Cristo, Ele chama, Ele converte o Saulo lá, Atos dos Apóstolos capítulo 9, no caminho que ia para Damasco. Poxa, o Saulo é alguém entendido, membro do Sinédrio, homem que estudou a Torá, que estudou as leis. O Saulo é príncipe dos fariseus, é homem conceituado perante a sociedade, parecia estar pronto, pastor. Não era só Deus falar, faz agora assim, Paulo. Mas depois que Deus chama o Saulo, ele demora pelo menos de 12 a 14 anos para poder começar a fazer a obra de Deus. E Deus manda ele lá para o deserto. Para que o deserto? Para poder ensinar ele, para poder tratar as feridas dele, para poder tratar
tratar o que estava machucado dentro dele. Porque primeiro Deus, ele vai trabalhar no seu interior, para depois ele trabalhar com o seu exterior. Aleluia. Primeiro Deus precisou trabalhar dentro de Paulo, para depois trabalhar com o Paulo. Aleluia. Você não entendeu ainda? Enquanto Deus não te curar de verdade, você não vai começar a fazer nada, obra nenhuma, nada. Deus está dizendo, antes de eu começar a te usar, primeiro eu preciso tratar das suas feridas. Antes de eu começar a te usar nessa terra, primeiro eu preciso cuidar dos seus anseios. Primeiro eu preciso tratar daquilo que está te machucando. Primeiro eu preciso tratar daquilo que está te aferindo. Aleluia. E você às vezes tem endurecido o coração e não tem aceitado, e tudo tem que ser do seu jeito, da sua maneira. Deus está dizendo, eu estou batendo a porta, meu filho, aleluia. E o desejo de Deus é, deixa eu entrar, glória ao nome do Eterno. Deixa eu começar a minha obra que eu tenho para fazer na sua vida. O que te atrapalha ao longo da trajetória, às vezes, é a sua ânsia, a sua ansiedade, de que as coisas têm que acontecer para ontem. E Deus está dizendo, filho, eu não trabalho assim. O meu tempo é diferente do tempo dos homens. O meu tempo é diferente do tempo das coisas aqui na terra. O que para você hoje está pronto, Deus está dizendo, eu ainda não aprontei. Enquanto não chega a hora de sair o hino da vitória da garganta que está entalado, Deus está dizendo, aproveite esse momento. Desfrute desta fase que você está vivendo. Começa a dar valor nos mínimos detalhes que te rodeiam. Deus está dizendo, no meio desta situação, eu quero te ensinar a valorizar as pequenas coisas. Eu quero te ensinar a valorizar os pequenos sinais, aleluia. Eu vim aqui essa noite só para poder entregar uma palavra de Deus ao seu coração. E poder te dizer que as suas raízes estão prontas. Poder te dizer que Deus me trouxe aqui para poder lhe falar que agora é tempo de crescer para cima. Aleluia, aleluia. Feliz é o homem, pastor Daniel, a mulher que conseguiu alcançar os lençóis freáticos espirituais. Feliz é o homem e a mulher que já não depende mais da chuva para poder ficar de pé. Aleluia, aleluia. Eu preciso dizer algo que Deus está me incomodando a dizer. Deus está dizendo, eu não quero ter apenas um encontro contigo. Eu não quero apenas ter uma amizade de quinta e domingo com você. Não, você não entendeu nada ainda. Deus está dizendo, eu quero ter um relacionamento contigo. Aleluia. As minhas raízes é necessário aprofundar, mas antes disso, aleluia, eu não quero ser só o seu amiguinho, eu quero você como filho meu, aleluia. Eu quero você como filho, glória ao nome do Eterno. É que nós crescemos e aprendemos a ouvir que é desse jeito, que está tudo certo. Eu vou lá quinta-feira no culto, eu vou no domingo, está tudo bacana, aleluia. Deus conhece as minhas falhas, Deus conhece os meus erros, está tudo certo. E Deus está dizendo, enquanto isso, enquanto você está tentando nadar com as águas no tornozelo, você vai viver dependendo de chuva, para você ficar de pé. Hoje Deus está dizendo, eu te convido a mergulhar em águas profundas. 2023, para essa comunidade, a palavra de Deus é, eu convido essa igreja a mergulhar em águas profundas. Uma fonte está sendo jorrada dentro dessa igreja. Deus tem levantado homens e mulheres de Deus para poder pregar, para poder ensinar. Temos um pastor capacitado
alimentado na palavra, e por muitas vezes dói de ver muitas vezes a palavra sendo pregada, ensinada, e muitas vezes nós despercebido, com pressa de ir embora, pensando no dia de amanhã, e Deus está dizendo: ainda depende da chuva, filho. Ainda está tentando nadar com as águas no tornozelo. Glória, aleluia. Não deixa que as pedras dos obstáculos interrompam o seu crescimento na obra de Deus. Deus quer te fazer um crente sadio. Deus quer te fazer um crente forte. Deus quer te fazer um crente saudável. Deus quer te fazer um filho que ama a palavra dele. Glória ao nome do Eterno. É tempo de nós ressignificar algumas coisas. É tempo de nós fazer uma retrospectiva do que aconteceu esse ano, de recalcularmos a nossa rota, e no ano que vai entrar, vamos entrar com ainda mais força. Olha que ambiente maravilhoso que Deus nos preparou. Quantas e quantas pessoas que você conhece não poderia estar aqui agora, nesse momento, partilhando da mesma palavra, sentindo do mesmo poder, aprendendo da mesma fonte. E não é porque somos procrastinadores, não é porque somos preguiçosos, não. É porque às vezes a frequência ela sai fora do ar. E Deus vem num culto como esse, para poder dizer para nós que é tempo de nós ajustar a frequência. É tempo das nossas raízes se aprofundar. Nós que se achegamos até aqui, não pense, essa igreja é uma igreja militante que vai crescer de uma maneira exponencial. Deus vai derramar um crescimento poderoso sobre esta igreja, mas Deus está dizendo: você que está aqui no culto de quinta-feira, no culto de domingo, você é como se fosse um esteio nessa casa. Deus está contando contigo, valente. Deus está contando contigo, mulher de Deus. Deus está fazendo com que as suas raízes ela cresça de maneira rapidamente. Não é somente para você estar de pé, não, é porque Deus quer te usar de uma maneira que você ainda não foi usado, aleluia. De uma maneira que você ainda não vivenciou, glória. Eu ouço como se fosse barulho de cadeados espirituais quebrando, pastor. E Deus está dizendo: chamados estão sendo destravados aqui essa noite, aleluia. Chamados estão sendo destravado dentro deste lugar. Deus conhece o seu coração, Ele tem ouvido a sua oração. Deus está dizendo: filho meu, serva minha, não tem mais desculpa, é hora, é tempo. Hoje Deus derrama nessa igreja, derrama em você que está ouvindo essa palavra, o desejo insaciável pela palavra de Deus, pelas coisas do reino, pelo desejo de estar dentro da casa do Senhor, aleluia. Alguma coisa começa a mudar, pastor. Uma identidade espiritual Deus está trocando na vida de muitas pessoas aqui. Muitos e muitos estão deixando de ser frequentador de culto para poder ser filho de verdade, que tem compromisso e relacionamento com Ele. Glória ao nome do Deus vivo. Deus está dizendo: as raízes cresceu como a do cedro, forte como a palmeira, que suportou o tsunami, ó, e com as raízes profundas como a do cedro do Líbano. Se coloca sobre os seus pés. Eu quero fazer uma oração por você. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Sabe por quê? Porque Deus está me dizendo que você entrou aqui hoje e a sua força era pequenina. A sua fé é do tamanhozinho do grãozinho de mostarda. E você disse: Deus, eu vou lá, Pai. Eu quero ouvir o que o Senhor tem para falar comigo. E hoje Deus não veio trazer apenas uma palavra rema para te colocar de pé, não. Deus hoje Ele veio fortalecer as tuas estruturas. Aleluia. Glória ao nome do Eterno. Deus Ele veio fortalecer as suas raízes.
Que hoje, nessa noite, você saia daqui entendendo: eu não irei mais depender só da chuva. Eu quero alcançar, cumprir o meu propósito, assim como o cedro procura, de maneira insaciável, tocar nos lençóis freáticos. Assim vai ser a minha vida perante a Deus. Deus está dizendo, Ele conta contigo. Diga para o irmão que está do seu lado: Deus está contando contigo. Diz para ele: Deus tem uma missão para você. Diz para ele. É por isso que as suas raízes estão crescendo. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração. Eu quero orar por você agora. Soberano Deus e eterno Pai que estás no céu, aleluia. A sua palavra foi pregada, Senhor, foi ministrada. E como o Senhor tem falado conosco, ó Pai. Senhor, que as nossas raízes espirituais, Senhor, começa a crescer de maneira exponencial, ó Deus. Começa a crescer, Senhor, de uma maneira, Senhor, veloz e assustadora, ó Pai. Pai, o desejo da sua igreja, assim como o cedro do Líbano, é tocar os lençóis freáticos. O desejo da sua igreja, Senhor, é tocar em Ti, ó Pai, aleluia. Senhor, e a nossa corrida começa no dia de hoje, ó Pai, e nós iremos, Senhor, correr de maneira rápida, Senhor, e veloz, até nós podemos tocar em Ti de verdade, Senhor. Senhor, construir em nós um relacionamento duradouro contigo, ó Pai. Senhor, construir em nós, Senhor, um relacionamento de perto, ó Deus. Construir em nós, Senhor, aleluia, um relacionamento, aleluia, de um filho, Senhor, para com o seu pai. Ah, Senhor, nós estamos de coração aberto e estamos dispostos, Pai, em cumprir a sua vontade, Senhor, na face da terra. Deus, a sua igreja, Senhor, nesta oração, com o coração humilde e quebrantado, elevamos a nossa voz ao seu trono, para poder te dizer: Senhor, pode entregar nas nossas mãos, ó Pai, porque nós estamos prontos para fazer o seu reino, nós estamos preparados para fazer a sua obra, Senhor. Deus, nós queremos ser referência nessa cidade, ó Pai, despertar, Senhor, um avivamento, ó Deus, no coração de muitos, ó Pai, trazer a alegria novamente, Senhor, do seu Espírito. E para isso, Senhor, nós sabemos que nada se faz sozinho, e é por isso, ó Pai, que nós elevamos essa oração, para poder te pedir, Senhor, atente os seus ouvidos para esse exército que está presente aqui, ó Pai, para este povo, Senhor, para os nossos irmãos que ouvem essa palavra, ó Pai. Pai, pode contar com este irmão que está aqui dentro, pode contar com essa irmã que está aqui dentro, ó Pai. Deus, derrama, Senhor, o seu segredo sobre nós, ó Pai, do teu poder, da tua graça e da sua unção, ó Deus. Que as nossas raízes, Senhor, nunca pare de crescer, ó Pai, porque nós temos, Senhor, o desejo, Senhor, e ansiamos em poder te encontrar, Pai. Abençoa a vida deste irmão, Senhor, que todos os sonhos, que todos os projetos, ó Deus, possa se realizar e cumprir em Ti, ó Pai. Abençoa a vida deste irmão, abençoa a vida do irmão, da irmã que está nos ouvindo no online também, ó Pai. Pai, nós profetizamos, Senhor, na vida dos irmãos que estão lá na internet, que será um tempo novo para eles também, ó Pai. Que o Senhor fará também um avivamento, Senhor, na cidade de cada um deles, na nação de cada um deles, Senhor, da mesma, Senhor, da mesma presença, Senhor, da mesma essência que começou nessa cidade. O seu Espírito vai soprar, Senhor, aos quadrantes dessa terra, e nós cremos, ó Pai, que iremos gerar fruto para a honra e para a glória do teu santo nome. Nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, no nome do bendito
que é eterno para sempre. E a igreja que é soberana, dá uma salva de palma bem alegre.